Senhor, meu Deus, meu Pai, glorificado seja teu santo nome. Senhor, tudo é para te honrar, é para te glorificar realmente. Que o Senhor possa receber a nossa adoração como um incenso suave. Eu sei que o Senhor já recebe. Eu sei que o Senhor já nos retribui esse amor, essa paixão pela tua palavra. Obrigada, Senhor, por mais um dia. Obrigada por essa sexta-feira linda, que daqui a pouquinho vai estar ensolarada aí. Eu tenho certeza que o Senhor está no controle de tudo. Nós te entregamos esse controle em nome de Jesus. Coloca a tua mão sobre nós, papai, em nome de Jesus. Tu és maravilhoso, tu és tremendo. Obrigada, Senhor, por mais um dia. Revela a nós o que o Senhor quer falar conosco nessas passagens. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Se tiver muito alto o som, vocês avisam, tá? Se tiver, dá um ok aí. Bora. Capítulo 24. A parábola da panela. Veio a mim a palavra do Senhor em o 9º ano, no 10º mês, aos 10 dias do mês, dizendo: Filho do homem, escreve o nome desse dia, deste mesmo dia, porque o rei da Babilônia se atira contra Jerusalém nesse dia. Propõe uma parábola à casa rebelde e diz-lhe: Assim diz o Senhor Deus, põe ao lume a panela, põe-na, deita-lhe água dentro, ajunta nela pedaços de carne, todos os bons pedaços, as coxas e as espátulas, enche-a de ossos escolhidos. Pega do melhor do rebanho e empilha lenha dentro dela. Faze-a ferver bem e cozam-se dentro dela os ossos. Portanto, assim diz o Senhor Deus: Ai da cidade sanguinária, da panela cheia de ferrugem, ferrugem que não foi tirada dela. Tira de dentro a carne, pedaço por pedaço, sem escolha, porque a culpa de sangue está no meio dela. Derramou sobre penha descalvada e não sobre a terra, para cobrir com pó. Aqui nessa parábola, vamos ler até o 14, e aí a gente vem falando. Não, já vou falar. Essa parábola é um revés irônico da imagem da panela e da carne usada pelos líderes de Judá. Em Ezequiel, o destaque era a atividade militar e o preparo para a guerra. Aqui o destaque recai sobre a destruição de Jerusalém. Então, essa analogia, né, que faz referência aí à destruição de Jerusalém. E nesse versículo que a gente acabou de ler, o versículo 7, aqui o sangue inocente derramado de uma pessoa era uma prova de injustiça visível para Deus. Então a insensibilidade moral dos habitantes de Jerusalém era tão grande que eles praticavam a corrupção aberta e descaradamente. Então aqui ele fala, né? Derramou sobre a penha descalvada e não sobre a terra para cobrir com pó. Então eles faziam isso assim, abertamente, sem cobrir nada. E a gente vê muito isso hoje, né? Antigamente as pessoas faziam as coisas com mensagem subliminar, com as coisas assim, encobertas, né? Hoje é tudo escancarado.
Um exemplo foi o show da Madonna, né? São coisas assim terríveis, clipes, filmes, coisas muito estranhas mesmo. Versículo 8. Para fazer subir a indignação, para tomar vingança, eu pus o seu sangue numa penha descalvada, para que não fosse coberto. Portanto, assim diz o Senhor Deus: ai da cidade sanguinária, também eu farei pilha grande, amontoa muita lenha, acende o fogo, cozinha a carne, engrossa o caldo e ardam os ossos. Então porás a panela vazia sobre as brasas, para que ela aqueça. O seu cobre se torne candente, funda-se a sua imundícia dentro dela e se consuma a sua ferrugem. Trabalho inútil, não sai dela sua muita ferrugem, nem pelo fogo. Na tua imundícia está a luxúria, porque eu quis purificar-te e não te purificaste. Não serás nunca purificada da tua imundícia, até que eu tenha satisfeito o meu furor contra ti. Eu, o Senhor, o disse. Será assim. Eu o farei. Não tornarei atrás, não pouparei, nem me arrependerei. Segundo os teus caminhos e segundo os teus feitos será julgada, diz o Senhor Deus. Então, aqui fala, né, abertamente, que segundo os teus caminhos, a Jerusalém será julgada. Então, vamos ler aqui do 15 até o 27. A viuvez de Ezequiel. Veio a minha palavra do Senhor, dizendo: Filho do homem, eis que às súbitas tirarei a delícia dos teus olhos, mas não lamentarás, nem chorarás, nem te correrão as lágrimas. Geme em silêncio, não faças lamentação pelos mortos. Prende o teu turbante, mete as tuas sandálias nos pés, não cubras os bigodes e não coma o pão que te mandam. Falei ao povo pela manhã, e à tarde morreu minha mulher. Na manhã seguinte, fiz segundo me havia mandado. Então me disse o povo: não nos farás saber o que significam essas coisas que está dizendo? E eu lhes disse: veio a minha palavra do Senhor, dizendo: dize à casa de Israel, assim diz o Senhor Deus: eis que eu profanarei o meu santuário, objeto do vosso mais alto orgulho, delícia dos vossos olhos e anelo de vossa alma. Vossos filhos e vossas filhas que deixastes cairão à espada. Então, aqui do versículo 15 ao 18, a morte da esposa de Ezequiel deve ter sido muito difícil para o profeta, né? Mas ele respondeu com fidelidade a essa tragédia, conforme Deus o instruiu. A causa de sua morte foi descrita às súbitas, normalmente uma referência a uma peste ou doença. Ezequiel foi proibido de adotar os procedimentos habituais do luto público. Seu sofrimento havia de ser em silêncio. Essa atitude pouco convencional deve ter sido um testemunho poderoso para o povo. Gente, parece que Ezequiel era muito forte e resiliente, né? Porque Deus pede umas coisas para ele assim, que a gente pensa, meu Deus, não é à toa que o livro de Ezequiel está bem aqui, né? Depois de já ter passado um monte de coisas na Bíblia, Deus vem com Ezequiel e fala assim: existe mais. Existe um relacionamento mais profundo. Existe pessoas, profetas, que realmente fazem o que precisa ser feito. É muito profundo. É muito profundo você não poder chorar
né, pela sua mulher, pela sua esposa que morreu. É algo difícil. Assim, em público, né? Claro que em silêncio, ali na casa dele, ele poderia, assim. Mas Deus pedir algo assim para uma pessoa é porque ela tinha um nível de relacionamento com Deus muito alto, né? Fora as outras coisas que Deus pediu para Ezequiel. Então, não foi fácil a vida de Ezequiel, não. Eu vejo aqui que... E parece que vai só aprofundando mais, né? Porque a gente viu aqui em Jeremias que a vida dele já não foi fácil. Ezequiel piorou um pouco. E Daniel a gente já sabe, né? Daniel foi aquele profeta, né? Que a gente vai ler toda a história, como que aconteceu certinho. Mas bora lá então, versículo 22. Fazeis como eu fiz. Não cobrireis os bigodes, nem comereis o pão que vos mandam. Trareis, olha aí. Cara, olha o que Deus pede, né? Trarei à cabeça os vossos turbantes e as vossas sandálias nos pés. Não lamentareis nem chorareis, mas definhar-vos-eis nas vossas iniquidades e gemereis uns com os outros. Assim vos servirá Ezequiel de sinal, segundo tudo o que ele fez, assim fareis. Quando isso acontecer, sabereis que eu sou o Senhor Deus. Filho do homem, não sucederá que no dia em que eu lhes tirar o objeto de seu orgulho, o seu júbilo, a sua glória, a delícia dos seus olhos e o anelo de sua alma, e a seus filhos e filhas, nesse dia virá ter contigo algum que escapar, para te dar a notícia pessoalmente? Neste dia abrir-se-á a tua boca para com aquele que escapar. Falarás e já não ficarás mudo, assim que lhes servirás de sinal, e saberão que eu sou o Senhor. Então, olha aí. Deus pediu para ele ficar mudo, né? Outra coisa, assim, que Deus pediu para ele, que não é fácil. Ele só falava quando Deus tinha algo para falar através dele. Tem gente que tinha que ser assim. Tô brincando. Mas era para não atrapalhar mesmo, né? O que Deus estava querendo ali com ele, com certeza. Capítulo 25. Profecia contra Amon, os amonitas. Veio a palavra do Senhor, dizendo: Filho do homem, volve o rosto contra os filhos de Amon e profetiza contra eles. Dize aos filhos de Amon: ouvi a palavra do Senhor Deus. Assim diz o Senhor Deus: visto que tu disseste, bem feito, acerca do meu santuário, quando foi profanado, acerca da terra de Israel, quando foi assolada, e da casa de Judá, quando foi para o exílio. Eis que te entregarei ao poder dos filhos do Oriente, e estabelecerão em ti os seus acampamentos, e porão em ti as suas moradas. Eles comerão os teus frutos, e beberão os teus leite. No versículo 2, os amonitas eram inimigos de longa data de Israel e viviam a leste do Rio Jordão, ao norte de Moabe e ao sul da terra pertencente à tribo de Gade. Então, os amonitas, né, eram um povo separado que já era inimigo aí de muito tempo. No versículo 3, Amon ingressou numa coligação de nações, incluindo Judá, que planejava uma rebelião contra a Babilônia, que é esse bem feito aqui
entre aspas, que fala. Meninas, quem entrou aí agora, nós estamos fazendo leitura de Ezequiel, estamos no capítulo 25, versículo 5, tá? Eu tô comentando aqui sobre o versículo 3. Bom dia, sejam bem-vindas. Então, aqui essa expressão bem feito indica que os amonitas se gabavam frente ao infortúnio do povo de Deus. Eles ceifaram as consequências de suas atitudes perversas. Então, aqui no 5 também fala, ó, farei de Rabá uma estrebaria de camelos e dos filhos de Amon um curral de ovelhas e sabereis que eu sou o Senhor. Então, ou seja, né? Eles estavam tendo consequências, porque eles queriam acabar com o povo ali da Babilônia, mas Deus tinha outro propósito. O versículo 6, porque assim diz o Senhor Deus, visto como bateste as palmas e pateaste e com toda a malícia de tua alma te alegraste da terra de Israel. Eis que estendi a mão contra ti e te darei por despojo às nações. Eliminar-te-ei dentre os povos e te farei perecer dentre as terras. Acabarei de todo contigo e saberás que eu sou o Senhor. E aí vem a profecia contra Moabe também. No versículo 8. Assim diz o Senhor Deus, visto como dizem Moabe e Seir, eis que a casa de Judá é como todas as nações, eis que eu abrirei o flanco de Moabe desde a cidade, desde as suas cidades fronteiras, a glória da terra, Bet-Gesimote, Baal-Meon e Kiriataim. Dá-las-eis aos povos do Oriente em possessão, como também os filhos de Amon, para que destes não haja memória entre as nações. Também executarei juízos contra Moabe, e os moabitas saberão que eu sou o Senhor. Então, Moabe, na costa oriental do Mar Morto, enviou representantes a um conselho de nações, planejando uma rebelião contra a Babilônia, que também está na mesma linha de Amon, né? Seir foi identificado como Edom. Então, os amonitas, os moabitas, os edomitas, e a gente vai ver aqui que Deus vem fazendo profecias contra todas essas nações. Bora lá então pro versículo. A gente já leu 9, né? Aqui no versículo 9 fala Bet-Jerimote, Baal-Meon e Kiriataim, que ficam em territórios que antes pertenciam à terra entregue à tribo de Ruben. Moabe e Israel lutaram pelo controle desse território. Durante a época de Ezequiel, essas cidades eram fortalezas de defesa dos moabitas. Beleza? Então agora vamos ver a profecia contra Edom. Assim diz o Senhor Deus, visto que Edom se houve vingativamente para com a casa de Judá e se fez culpadíssimo quando se vingou dela, assim diz o Senhor Deus, também estenderei a mão contra Edom e eliminarei dele homens e animais, torná-lo-ei deserto, e desde Temã até Dedã cairão a espada. Executarei e exercerei a minha vingança contra Edom, por intermédio do meu povo de Israel. Este fará em Edom segundo a minha ira e segundo o meu furor. E os edomitas conhecerão a minha vingança, diz o Senhor Deus. Então Edom, o que era Edom aí, hein?
A gente já falou várias vezes aqui nas lives que Edom eram os descendentes de Esaú. Então, ou seja, era inimigo de Israel mesmo antes de ser Israel, né? Então era ali, eles já brigavam ali no ventre da sua mãe, né? Jacó e Esaú. Então eram inimigos de muito tempo, né? Descendentes de Esaú estavam ocupando o território localizado a sudeste do Mar Morto e enviou representantes ao conselho da rebelião também. Então eles estavam todos juntos nessa rebelião. Edom uniu-se aos babilônicos contra Judá. E Temã era um distrito no norte de Edom. Dedã era uma área ao extremo sul de Edom. E a nação inteira seria destruída. É muito interessante a gente conhecer a história, né, gente? Muito, muito interessante mesmo. Profecia contra a Filistia. Assim diz o Senhor Deus, visto que os filisteus se houveram vingativamente e com desprezo de alma executaram vingança para destruírem com perpétua inimizade. Assim diz o Senhor Deus, eis que eu estendo a mão contra os filisteus e eliminarei os queretitas e farei perecer o resto da costa do mar. Tomarei deles grandes vinganças com furiosas repreensões e saberão que eu sou o Senhor quando eu tiver exercido a minha vingança contra eles. Nesse versículo 15 aqui, a animosidade entre Israel e Filistia era permanente. A nação filisteia era composta por uma confederação de 5 cidades, está? Gaza, Asquelon, Asdod, Ecrom e Gati, na costa do Mediterrâneo, a oeste de Judá. Então eles tinham uma perpétua inimizade aqui, né? Eu lembro muito de Sansão. E aqui vem falando, ó, pode referir-se a guerras entre Israel e Filistia nos dias de Samuel, Saul e Davi. Então, lembra que Sansão também era contra os filisteus e tudo, né? Ele teve um propósito, né, de destruir aquele povo também. No versículo 16, o termo os queretitas pode ser sinônimo de filisteus, parte do povo da costa do mar que migrou da região do Egeu. Esse grupo pode ter vindo originalmente de Cafitor, identificada como Cretã para a maioria dos estudiosos, ou Capadócia, na Ásia Menor, por outros. Beleza? Vamos então para o capítulo 26. Deixa eu conferir aqui. Hoje é até o 27. Então faltam 2 capítulos ainda. 26 e 27. São pequenos os capítulos. Bora lá então. Profecia contra Tiro. No capítulo 26, versículo 1. Num 10º ano, no 1º dia do mês, veio a minha palavra do Senhor, dizendo: Filho do homem, visto que Tiro disse no tocante a Jerusalém, bem feito, está quebrada a porta dos povos, abriu-se para mim. Eu me tornarei rico, agora que ela está assolada. Foi o que eles falaram, né? Tiro disse no tocante a Jerusalém. Vamos já falar sobre Tiro aqui. Tiro foi um porto próspero na costa do Mediterrâneo, ao norte de Israel. Que é isso? Maletinha.
Esse era o quartel-general do propalado Império Comercial Fenício, em virtude do seu espírito empreendedor, tecnologia avançada de navegação e marinha poderosa. Os fenícios dominaram o comércio marítimo no Mediterrâneo por séculos. Como resultado, acumularam imensa riqueza. A própria cidade foi construída parte no continente e parte numa ilha vigorosamente fortificada. Então aqui eles estavam confiando muito que eles eram muito ricos, né? Olha aí. E aí no versículo 3, assim diz o Senhor Deus: eis que eu estou contra ti, ó Tiro, e farei subir contra ti as muitas nações, como faz o mar subir as suas ondas. Elas destruirão os muros de Tiro e deitarão abaixo as tuas torres. E eu varrerei o seu pó e farei dela penha descalvada. Então aqui no versículo 4, Alexandre o Grande destruiu Tiro em 332 a.C. e cumpriu a profecia desse versículo. O castigo de ser reduzida a penha descalvada é um jogo irônico com o nome Tiro. Essa cidade portuária ficava sobre um terreno rochoso, sobre a rocha, né? Vamos lá, versículo 5. No meio do mar virá a ser enxugadouro de redes, porque eu anunciei, diz o Senhor Deus, e ela servirá de despojo para as nações. Suas filhas que estão no continente serão mortas à espada, e saberão que eu sou o Senhor. Porque assim diz o Senhor Deus: eis que eu trarei contra ti. Eis que eu trarei contra Tiro a Nabucodonosor, rei da Babilônia, desde o norte, o rei dos reis, com cavalos, carros e cavaleiros, e com multidão de muitos povos. Então aqui no versículo 6, a expressão suas filhas refere às colônias dos continentes dependentes de Tiro, né? Onde eles não estavam sozinhos, eles tinham as filhas também, né? E até aqui as filhas saberão que eu sou o Senhor, né? Serão mortas à espada. Então aqui está falando sobre as colônias ao derredor ali, dependentes de Tiro. E no versículo 7, o rei babilônico atacou Tiro em alguma ocasião por volta de 585 a.C. O historiador judeu Joséfo relatou que Nabucodonosor sitiou Tiro durante 13 anos. Olha aí. Versículo 8. Vamos ler o 8 até o 19, tá bom? As tuas filhas que estão no continente, ele as matarás à espada. Levantará baluarte contra ti levantarás terra pleno e um telhado de paveses. Disporá os seus arietes contra os teus muros e com os seus ferros deitará abaixo as tuas torres. Pela multidão de seus cavalos te cobrirá de pó, os teus muros tremerão com o estrondo dos cavaleiros, das carretas e dos carros. Quando ele entrar pelas tuas portas, como pelas entradas de uma cidade em que se fecha brecha, com as unhas dos teus cavalos, socará todas as tuas roupas, ao teu povo matará a espada, e as tuas fortes colunas cairão por terra. Roubarão as tuas riquezas, saquearão as tuas mercadorias, derribarão os teus muros e arrasarão as tuas casas preciosas, as tuas pedras, as tuas madeiras e o teu pó. Lançarão no meio das águas. Farei cessar o arruído das tuas cantigas, e já não se ouvirá o som das tuas harpas. Farei de ti uma penha descalvada. Virás a ser um enxugadouro de rede, jamais serás edificada,
porque eu, Senhor, o falei, diz o Senhor Deus. Assim diz o Senhor Deus a Tiro: não tremerão as terras do mar com o estrondo da tua queda, quando gemerem os transpassados, quando se fizerem espantosa matança no meio de ti. No meio de ti, todos os príncipes do mar descerão dos seus tronos, tirarão de si os seus mantos e despirão as suas vestes bordadas de tremores, se vestirão, assentar-se-ão na terra e estremecerão a cada momento, e por tua causa pasmarão, levantarão lamentações sobre ti e te dirão como pereceste, ó bem povoada e afamada cidade, que foste forte no mar, tu e os teus moradores, que atemorizaste a todos os teus visitantes. Agora estremecerão as ilhas no dia da tua queda. As ilhas que estão no mar turbar-se-ão com tua saída, porque assim diz o Senhor Deus: quando eu te fizer cidade assolada, como as cidades que se habitam, quando eu fizer vir sobre ti as ondas do mar e as muitas águas te cobrirem, então te farei descer com que descem a cova ao povo antigo, e te farei habitar nas mais baixas partes da terra, em lugares desertos antigos, com os que descem a cova, para que não sejas habitada, e criarei coisas gloriosas na terra dos viventes. Farei de ti um grande espanto, e já não serás quando te buscarem, jamais serás achada, diz o Senhor Deus. Então aqui Ezequiel utilizou uma analogia no versículo 20 com a expressão cova, entre a destruição de Tiro e os mortos que descem a cova, transmitindo assim a finalidade de destruição da cidade. Então, Deus iria destruir essa cidade também. E aqui no 27 é a lamentação sobre Tiro. 27, tem muitos comentários aqui sobre os versículos e eu acredito que eu vou ter que sair daqui um pouquinho. Eu vou passar ali pro meu cantinho ali. Rapidinho, gente. Vamos finalizar com o capítulo 27, mas eu preciso de passar aqui pro... que meu esposo precisa de usar aqui, que ele vai ter audiência agora. Então, rapidinho. Enquanto ele não chega, vamos lendo aqui. E aí, quando ele chegar, a gente sai. Quando ele chegar, a gente sai. Vai dar certo. Vamos ler o 27, então. Lamentação sobre Tiro. Veio a minha palavra do Senhor, dizendo: tu, pois, ó filho do homem, levanta lamentação sobre Tiro. O lamento ou a canção fúnebre para Tiro exibe as seguintes características: uma lembrança das circunstâncias anteriores do morto, uma descrição de sua cidade, de sua morte, uma descrição da reação à sua morte e um contraste entre sua glória anterior e sua trágica condição atual. Uma descrição em prosa das relações comerciais de Tiro também aparece aqui. E os versículos... Eu vou passar para cá, pode ser? Você começa só 8 e...
A gente está no versículo 3, né? Dize a Tiro que habitas na entrada do mar e negocia com os povos em muitas terras do mar. Assim diz o Senhor Deus. Ó Tiro, tu dizes, eu sou perfeita em formosura. Ou seja, né, ela se gaba aqui. E no versículo 4, no coração dos mares estão os teus limites. Os que te edificam aperfeiçoaram a tua formosura. Os fenícios tinham contato com a maior parte do mundo antigo, conhecido através do mar. Ezequiel descreveu Tiro usando a figura de uma das suas embarcações comerciais. Então ele descreve ela caindo sobre a sua própria arrogância aqui, né? Sua própria vaidade. Essa palavra. Versículo 5. Fabricaram todos os teus convéses de cipestre de Senir e trouxeram cetros de Líbano para te fazerem mastros. Senir é outro nome para o monte Hermon, no sul do Líbano. A cadeia de montanhas é famosa por seus cedros. Versículo 6. Fizeram seus remos de carvalhos de Bazã. Os teus barcos fizeram-nos de marfim, engastado em pinho de ilhas dos quiteus. De linho fino, bordado do Egito, era tua vela para servir de estandarte, azul e púrpura, das ilhas de Elisá. Eram o teu toldo. Elisá era uma região ou uma cidade aqui, uma ilha de Chipre. Versículo 8. Os moradores de Sidom e de Arvade foram os teus remeiros, os teus sábios, ó Tiro, que se achavam em ti. Esses foram os seus pilotos. Os anciãos de Quebal e os seus sábios foram em ti. Os teus calafates, todos os navios do mar e os marinheiros se acharam em ti para trocar as tuas mercadorias. Nesses versículos 8 e 9 aqui, Sidom, Arvade e Gebal eram cidades fenícias rivais de Tiro. E Gebal é a moderna Byblos, como parte da metáfora. Oi, meu amor, pode vir aqui, vem. Então aqui. Oi, meu amorzinho. Oi. 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 Você viu o que a mamãe tá fazendo? Então, maravilhosos, vamos continuar aqui a leitura no versículo 10. Os persas, os lídios e os puti se acharam em teu exército e eram teus homens de guerra. Escudos e capacetes penduraram em ti, manifestaram a tua glória. Lídia era ali uma pequena nação, né? Então tinha os lídios. Peraí, meu amor. Versículo no 10 aqui, os fenícios contrataram soldados mercenários para ajudar em sua defesa, e essa lista sugere uma grande influência. A Pérsia é o modelo, Irã, a Lídia eram um reino na Ásia Menor, e a Líbia ficava a oeste do Egito, no norte da África. Versículo 11. Os filhos de Arvade e os teus exércitos estavam sobre os teus muros em derredor, e os gamaditas nas torres penduravam os teus escudos nos teus muros em redor, aperfeiçoaram a tua formosura. Versículo 12. Tarsis negociava contigo,
por causa da abundância de toda sorte de riquezas. Trocavam as tuas mercadorias, prata, ferro, estanho e chumbo. A localização de Tarsis ainda é motivo de disputa. Muitos estudiosos identificam como o porto fenício de Tarteso, na Espanha. Não dá para ler tudo aqui, senão vai demorar, né? Não se estuda. Então, vamos passar aqui para o versículo 13. Javã, Tubal e Meseque eram os teus mercadores em troca das tuas mercadorias. Davam escravos e objetos de bronze. Javã aqui refere-se à Grécia. Peraí, vamos. Vamos terminar. Versículo 14. Os da casa de Togarma, em troca das suas mercadorias, davam cavalos, ginetes e mulos. Os teus filhos de Dedã eram os teus mercadores. Muitas terras do mar eram o mercado das tuas manufaturas. Em troca traziam dentes de marfim e madeira de ébano. A Síria negociava contigo por causa da multidão das tuas manufaturas. Por causa das mercadorias, eles davam esmeralda, púrpura, obras bordadas, linho fino, coral e pedras preciosas. Judá e a terra de Israel eram os teus mercadores. Pelas tuas mercadorias trocavam o trigo de Mininite, confeitos, mel, azeite e bálsamo. Damasco negociava contigo por causa da multidão das tuas manufaturas, por causa da abundância de toda sorte de riquezas, dando em troca vinho de Elbom e lã de Salar. Também Dan e Javã de Uzal, pelas tuas mercadorias, davam em troca ferro trabalhado, cássia e cálamo, que assim entravam no teu comércio. Peraí, meninas. Tive que mudar meu cenário de novo. Mas vamos terminar agora, porque senão junta muita leitura, né? Sem ler. Aí pra amanhã fica muito demorado. Acende a luz, mamãe. Bora, meninas. Paramos na Helena. Onde que a gente parou? No 16? Sim, né? Já lemos o 16. Por tuas mercadorias, eles davam esmeralda, púrpura, obras bordadas,
linho fino, coral e pedras preciosas. Tá. Aí no 17, então, Judá e a terra de Israel eram os teus mercadores. Pelas tuas mercadorias trocavam trigo. Isso aqui eu acho que a gente leu também, né? Minite, confeitos, mel, azeite e bálsamo. Damasco negociava contigo por causa da multidão das suas manufaturas. Também a gente leu. Por causa da abundância de toda a tua riqueza, dando em troca vinho de Elbom. Liga ali a luz pra mamãe. Aqui, ó. Aí, aqui, Elenó. Aí. Melhorou um pouco. Eu vou ali cortar esse cabelo. O cabelinho já tá. Também, 19. Também Dan e Javã de Uzal, pelas tuas mercadorias, davam em troca ferro trabalhado, cássia e cálamo, que assim entraram no teu comércio. Dedã negociava contigo com baixeiros para calvaduras. A Arábia e todos os príncipes de Quedar eram mercadores ao teu serviço. Negociavam contigo com cordeiros, carneiros e bodes, e nisso negociavam contigo. Os mercadores de Salá e Ramá eram os teus mercadores pelas tuas mercadorias. Davam em troca os mais finos aromas, pedras preciosas e ouro. Então aqui, no 3, né, fala Javã, que refere-se à Grécia. Tubal ficava localizada na região oriental da Ásia Menor e Mesec ficava na região central da Ásia Menor. Togarma era uma região na porção leste da Ásia Menor, onde fica a Armênia moderna. Dedã pode referir-se a uma tribo árabe em Edom. Minite era a cidade dos Amonitas. Minite, a cidade dos Amonitas. Elbom era o famoso centro produtor de vinho, próximo a Damasco. Quedar refere-se a um grupo de nômades do deserto da Arábia. E Sabá e Ramá ficavam localizadas no sudeste da Arábia. Beleza? Então vamos finalizar a nossa leitura aqui do 23 ao 36. Partiu? Arã, Cane e Éden, mercadores de Sabá, Assíria e Quilmade, negociavam contigo. Então, Cane e Éden ficava ao sul de Arã, na Mesopotâmia. E Quilmade é uma referência desconhecida aqui, que eles têm no nosso estudo. Então, agora vamos ler do 24 até o 30 e a gente comenta sobre o 30 e 31. Estes eram teus mercadores em toda sorte de mercadorias, em pano de púrpura e bordados, tapetes de várias cores e cordas, trançadas e fortes. Os navios de Tarsis eram as tuas caravanas para as tuas mercadorias, e te enriqueceste e ficaste muito famosa no coração dos mares. Os teus remeiros te conduziram sobre grandes águas. O vento oriental te quebrou no coração dos mares. As tuas riquezas, as tuas mercadorias, os teus bens, os teus marinheiros, os teus pilotos, os calafates, os que faziam os teus negócios e todos os teus soldados que estão em ti, juntamente com toda a multidão do povo que está no meio de ti, te afundarão no coração dos mares no dia da tua ruína. Ao estrondo da gritaria dos teus pilotos, tremerão as praias. Todos os que pegam no remo, os marinheiros e todos os pilotos do mar descerão de seus navios e pararão em terra. Farão ouvir a sua voz sobre ti e gritarão amargamente. Lançarão pó sobre a cabeça e na cinza
se revolverão. Far-se-ão calvos por tua causa, cingir-se-ão de pano de saco e chorarão sobre ti. No seu pranto lamentarão sobre ti, dizendo: quem foi como Tiro, como a que está reduzida ao silêncio no meio do mar? Então, no versículo 30 e 31, essas ações eram formas tradicionais de expressar tristeza no Antigo Oriente Próximo, né? Há ações de lamentação aqui. Gritarão, chorarão amargamente, pó sobre a cabeça, cinza, pano de saco. Tudo isso são formas de luto, né? De pranto, de tristeza mesmo. Versículo 33. Quando as tuas mercadorias eram exportadas pelos mares, fartaste a muitos povos com a multidão da tua riqueza e do teu negócio, enriqueceste os reis da terra. No tempo em que foste quebrada nos mares, nas profundezas, nas águas, se afundaram os teus negócios e toda a multidão no meio de ti. Todos os moradores das terras, dos mares, se espantaram por tua causa. Os teus reis tremem sobremaneira, e estão de rosto perturbado. Os mercadores entre os povos assobiam contra ti. Vens a ser objeto de espanto e jamais subsistirá. Então, nesse versículo 36, abaixa aí, Helena. Estamos finalizando, né? Helena, abaixa aí, por favor. Oh, mas já tá mais. Obrigada. Tá bom. Mamãe já tá terminando, tá? Então, gente, aqui no 36, né, assobiar também significava espanto ou escárnio. E a gente finaliza aqui com essa leitura muito histórica, né? Parece uma aula de geografia aqui da Bíblia, mas é interessante, né? A gente que tá lendo a Bíblia toda, a gente tem que passar por cada um dos livros e ter essa visão do que a gente pode extrair disso, né? Então a gente vê que Deus, ele estava aqui vingando realmente todas as nações que eram inimigas de Israel. E ainda vai continuar aqui amanhã falando sobre as nações aqui. E é isso. Amanhã temos mais. Domingo eu não sei se eu vou conseguir fazer, porque eu vou estar em viagem. Mas vamos ver se a gente consegue. Vamos fazer nossa oração, então. Feche seus olhos. Senhor, meu Deus, meu Pai, glorificado seja o teu santo nome. Obrigado por mais um dia. Obrigado porque o Senhor é maravilhoso, o Senhor é bom. O Senhor está conosco, nos guardando e nos livrando de todo mal. Obrigada, Senhor, porque o Senhor está no controle de tudo. Queremos que o Senhor tome realmente a direção das nossas vidas. Faça conforme a tua vontade, Pai. Que essa palavra não volte vazia. Que essa palavra caia como uma semente nos nossos corações. Nós possamos nos lembrar dela. De toda a palavra do Senhor que estamos lendo. Que ela fique entranhada mesmo, enraizada nos nossos corações. Em nome de Jesus.
Nós te louvamos, pedimos e agradecemos. Amém. Uma ótima sexta-feira para vocês, um final de semana abençoado. Bom descanso, que Deus abençoe. Em nome de Jesus. Amém? Beijos, até amanhã.